Bem, então vamos começar a brincar com a nossa escultura. Eu vou começar com o gotejador, vou dar uma limpeza no meu gotejador e vou começar a colocar cera na minha face vestibular. Vou começar, olha, pela cervical. Esse gotejador tem que estar limpo, de vez em quando eu tenho que ir lá limpar ele direitinho. Então, olha, começo a gotejar cera na região cervical, onde eu já sei que eu tenho uma bossa. Isso é anatomia, eu tenho que saber a anatomia para poder reproduzir no meu enceramento. Então vejamos, eu não isolei, eu não passei nenhuma vaselina, nenhum produto químico para isolar, então essa cera vai ter uma aderência boa. Aí eu venho aqui, ó, já vou tirar um excesso, eu posso deixar para fazer isso depois, mas eu prefiro, tem excesso? Vamos lá, vamos remover um pouquinho. Se eu remover demais, depois eu posso acrescentar. Esse tipo de enceramento me dá essa oportunidade, deixando sempre bem limpa a região. Então a parte cervical, eu já fiz uma parte. Agora eu vou fazer a mesial e vou fazer a distal. Não vou mexer por enquanto na incisal. Eu estou fazendo a face mesial, ao mesmo tempo que eu já começo a pensar no meu lóbulo de desenvolvimento mesial. Agora vamos colocar cera na distal. Mesmo procedimento. Ah, minha cera colou no incisivo lateral. Não tem problema. Depois nós vamos remover na fase de escultura. Já vou deixar uma região mais alta de cera para fazer o meu lóbulo distal. Posso voltar um pouquinho aqui para melhorar esse enceramento nessa região. A vantagem desse tipo de enceramento é que eu posso colocar a quantidade de cera ao mesmo tempo que eu vou remover. Vamos colocar cera no lóbulo mesial. Eu já estou criando uma situação favorável para a minha escultura no final do processo. Notem como falta material nesse sisal que eu ainda não mexi. Mesmo? Então agora eu vou começar a acrescentar na mesial. O meu ângulo cavo superficial ele tem que estar todo com cera. Isso é um trabalho de paciência mesmo. Coloca um pouco de cera, espera. Então, eu vou colocando nessa posição, mas eu tenho que ver a minha altura. Eu não posso me perder na altura. Ainda está faltando, esse incisivo está maior do que o que eu estou fazendo. Então, eu posso colocar mais cera. Coloco a minha cera, vou espalhando essa cera, fazendo com que essa cera corra na região que eu quero. Olha como já melhorou. Posso ir colocando cera e soprando ao mesmo tempo, isso facilita. Aqui é uma região que ainda está mais baixa do que o dente ao lado, então eu posso aumentar aqui essa parte. Se ficar um pouco mais alta também não tem problema. Depois eu venho e removo parte dessa cera. O que a gente não deve fazer é colocar muito excesso de cera, porque depois a gente se perde na hora de esculpir. Essa incisal eu posso inclusive deixar ela mais alta um pouquinho do que o dente homólogo. E depois eu removo um pouco dessa altura, diminuo o tamanho da minha escultura. Vamos acrescentar um pouquinho no lóbulo distal. Bem, eu já coloquei uma quantidade de cera tal, que agora eu acho mais prudente eu começar a remover um pouco dessa cera, fazendo alguma anatomia nessa face vestibular. Então aqui que tem um pouco de excesso, eu peguei uma coletinha de dentina e venho removendo. Se eu remover demais, não é preocupação, pois eu só acrescento. Vejam quando eu tirei esse excesso, como as coisas modificam. Não posso esquecer minha escovinha de dente, nem a minha meia que vai dar acabamento, meu algodão com detergente. Vou fazer a mesma coisa na distal. Esse instrumento tem uma ponta muito fininha, então ele vai lá entre um dente e outro e faz uma escultura muito boa. Vou mexer um pouquinho agora na cervical. Essa cervical tem que mexer com muito carinho para não destruir a borracha que serve de gengiva. Senão eu corto essa borracha. Eu já estou removendo cera e já estou fazendo alguma escultura. Pelo menos aonde eu estou mexendo. Mas aqui nessa região incisal, eu acho que ainda está faltando cera. Então eu vou voltar aqui um pouquinho. Vou limpar meu instrumento. Vou acrescentar um pouquinho mais na cervical, na incisal.
tenho que trabalhar sempre com essa espátula apoiada. Isso é muito importante. Vamos acertar um pouquinho essa vestibular. Eu aqueço a minha espátula e deixo ela suavemente deslizar em cima da cera. Vou fundindo toda a cera e melhora o aspecto visual. Eu vou regularizar agora a minha palatina, vou tirar excesso, mesma coisa que eu fiz lá na vestibular. Estou separando praticamente um dente do outro. Aqui falta um pouquinho de cera, vou pegar um pingador bem fino, vou acrescentar um pouquinho de cera aqui. Esse mesmo pingador, na parte mais grossa, eu posso homogeneizar essa cera para deixá-la bem lisa. Assim facilita para que eu enxergue o trabalho que eu estou fazendo. Existem várias maneiras de fazer isso. Posso fazer com instrumento quente, posso tirar com uma Rollenbeck. Ainda tem uma falha de cera. Vou colocar um pouquinho de cera aqui na região incisal, junto ao ângulo meso-incisal do dente incisivo ao lado. Vou fazer a mesma coisa pela incisal e pela vestibular. Aqui está uma separação muito grande, eu vou melhorar essa situação aqui. Então vejam, eu vou começando a esculpir e vou ao mesmo tempo já pensando como é que vai ficar a minha escultura no final. Tirei demais, não tem problema, aqui eu tirei demais agora. Eu vou aqui bem de leve, bem suave, ver se eu consigo tirar somente o necessário. Às vezes a cera ainda está quente, se a gente der alguma bobeira a gente tira demais. Ó, vou vendo irregularidade na cera, vou tirando, que isso vai me ajudar depois para enxergar a escultura que eu estou fazendo. Tá bem de levezinho. Quando eu quero homogeneizar essa cera, deixar ela bem lisa, eu não posso trabalhar com o instrumento num único sentido. Eu tenho que mudar o sentido desse instrumento, que é para remover a irregularidade. Então, o meu instrumento tem que trabalhar de mesial para distal, de cervical para incisal, enfim, de todas as maneiras, devem deixar essa cera o mais liso possível. Então, com o próprio instrumento, a gente já vai promovendo isso. E a nossa cera começa a mudar a situação dela. Bem, agora já tem até uma cera de uma maneira que parece com o dente do lado, né? Já parece com o incisivo central esquerdo. Mas tem muita escultura, a escultura nem começou ainda. Mas eu tenho que começar a ver, será que eu coloquei cera suficiente? Então eu tenho que começar a prestar atenção nisso. Primeira coisa, vamos olhar aqui pela incisal. Se eu olhar pela incisal, eu vejo que está faltando cera aqui, nessa região. Esse central esquerdo ainda está projetado em relação ao que eu estou esculpindo. Então eu tenho que colocar cera aqui. Eu vou olhar também pela cervical. Vou tentar enxergar pela cervical como ele está, se eu preciso colocar cera ou não. Vou olhar pela mesial e vou olhar pela distal. Então, todas as maneiras que eu puder olhar para me certificar, eu tenho que me certificar se eu tenho excesso de cera ou se eu tenho falta de cera. Então eu estou acrescentando cera. Vou colocar um pouquinho também aqui na cervical. Então, na cervical eu achei que já estava bom, mas ainda está faltando um pouco de cera. Vamos lá, vamos acrescentar. Agora, quando eu olho pela incisal, eu vejo que já está até sobrando cera em relação ao dente, ao incisivo superior esquerdo. Então agora eu já tenho condição de remover um pouco de cera. Mas aqui nessa região eu também sinto falta de cera. Então vamos recolocar um pouco de cera aqui e refazer aquele processo de deixar a cera sempre mais homogênea e com o formato possível. Aqueci um pouco mais, essa cera ela não virou gota, ela espalhou na região que eu quero. Eu quero dar volume nessa região. Já melhorou bem. Vou dar um pouco de volume na distal. Um volume pequeno, por isso eu estou usando o pingador menor. Às vezes a gente pensa, já está bem encaminhado, mas não é por aí não. Vou acrescentar um pouquinho no lóbulo central e criar o fusionamento dessas ceras para elas ficarem num aspecto melhor para trabalhar. Aqui já melhorou um pouquinho. Vou pegar uma Rollenbeck, instrumento que vocês vão trabalhar. Sempre em todos os sentidos, porque eu quero que essa cera fique bem lisa e bem na superfície bem certa. Então aqui tem uma falha de cera, eu tenho que desaparecer com ela. Vou arredondar um pouquinho aqui. Tirando um pouquinho de cera e criando uma superfície bem lisa. Ok? Eu vou alisar, vou polir e nós vamos voltar para ver como é que ficou. A nossa escultura chegou na seguinte fase. Eu já tenho mais ou menos o desenho do dente do lado, ainda tem aqui pequenas falhas na vestibular, mas a cera já está
bem lisa, né? Eu tenho essa mesial que está um pouquinho maior que a do dente do lado, eu vou ter que tirar um pouquinho e começar a ver se o contorno, de um modo geral, essa forma de contorno dele, eu olhando, se ela está correta, se eu olhar pela mesial, pela distal, pela cervical, pela incisal, então eu vou olhar em todos os sentidos. Não esquecendo que, se eu pegar a minha colinha, que está aqui do meu lado, eu tenho a minha proximal, que eu tenho que saber que tem uma convergência saindo da cervical, depois isso vem ficando plano, com essa curvatura no sentido cérvico-incisal de toda a vestibular. Então ela começa com uma convexidade acentuada e vem ficando plano. Eu tenho que ver se eu conseguir colocar essa situação. Então agora eu vou pegar, vou ver tudo que eu preciso e ver se está de acordo. Se houver necessidade, eu vou te removendo cera. Se eu tiver tirado cera demais, eu vou recolocar cera. Bem, eu já dei uma geral, olhando esse dente de vários ângulos. E a única coisa que eu tenho agora que ainda excede é olhando pela cervical e pela proximal, que a minha parte incisal da face vestibular ainda está mais projetada que a do dente 11, que a do dente 21. Então agora eu vou remover um pouco da face vestibular, mas somente na região incisal. Tirei um pouco de cera no sentido mesodistal, agora eu vou tirar um pouco de cera no sentido cérvico-incisal. Aqui eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu tirar demais eu vou ter que acrescentar e vai ser perda de tempo. Então tirei um pouquinho de cera, quero dar uma olhada, vou limpar. Vou passar uma meia, para eu ter uma visão boa do que está acontecendo. Como aqui eu ainda estou removendo cera, eu posso passar uma meia com uma certa agressividade, mas daqui a pouco eu não posso mais fazer isso, porque a meia também tira cera. Então eu vou dar uma olhada agora, vou ver como é que fica, como é que ficou. Ó, já está bem legal. Preciso tirar um pouquinho na distal. Vamos remover um pouquinho de cera na distal. Então agora, prestem atenção. Eu tenho aqui, ó, o sulco vestibular mesial, sulco vestibular distal. E eu tenho aqui os meus lóbulos de desenvolvimento, formando essas pontinhas mais acentuadas. Então agora a gente já pode tentar fazer isso. Tá? Eu vou pegar aqui uma caneta, deixa eu ver se eu consigo escrever para marcar exatamente onde está o sulco. Então meus sulcos estão desenhados e eu vou começar a esculpir. Esses sulcos a gente tem que ir tirando pouquíssima cera. Ele é como se fosse uma torre Eiffel, e eu vou removendo um pouquinho de cera, não esquecendo que o mesial ele é maior do que o distal, e esse pouquinho de cera já vai me dar uma anatomia bem legal. Vamos dar uma olhada como ficou. Sempre eu tenho que passar minha escova de dente, passar minha meia. Ele ainda está muito marcado, eu vou aliviar essa marcação, que vai tornar esse sulco mais bonito e o dente mais natural. Vejam bem, a forma de contorno é muito mais importante do que simplesmente chegar aqui e riscar um sulco. À medida que eu vou esculpindo, eu vou criando meus lóbulos de desenvolvimento. Fazendo a base da minha torre Eiffel. Vamos passar uma meia, ver como ficou. E assim vai surgindo a nossa face vestibular. Bem, nós já constituímos a face incisal do nosso alimento dentário. E nós não podemos esquecer que nessa face palatina funciona uma crista mesial, uma crista ou aresta distal. Então nós vamos esculpir essa aresta mesial e a distal. Então eu vou pegar o meu esculpidor, ela vem aqui, ó, eu sigo o sulco. Como aqui tem um pouquinho de cera a mais, isso não, a gente só está falando em escultura, nós não estamos falando em oclusão, eu vou pegar e consigo remover um pouquinho de cera fazendo essas esculturas. Então preste atenção, eu não posso simplesmente achar que num pouquinho de cera, numa parte de cera que eu não estou dando importância, não tem nenhum acidente anatômico. Não, tem sim, e eu tenho que esculpir esse acidente anatômico. Então agora, quando eu olho de novo, eu já tenho a escultura das minhas cristas, que começam mais fortes aqui a nível de cíngulo do elemento dentário, e depois elas vêm desaparecendo. Então agora eu tenho esculpido a minha palatina. Então, antes de dar o acabamento, ó,
eu já tenho uma outra situação. Se eu olhar pela incisal, eu já vou ver que a face vestibular já é bem compatível com a do dente 21, né? Minha mesial, minha distal, minha incisal, tudo está no mesmo nível, já tem uma parte esculpida, né? Os ângulos já estão bem semelhantes, né? Meso-incisal e disto-incisal. Então eu vou dar um acabamento agora nessa cera, vou fazer aqui umas linhas de imbricação aqui na cervical. Isso é uma característica da região. Posso, inclusive, fazer outras esculturas na vestibular, mas não vai ser o caso. Vamos deixar isso para uma outra situação. Então eu vou dar um acabamento final e vou mostrar para vocês. Então vejamos, eu tenho agora pronta a minha escultura. Já com a cera, preste atenção no brilho e na homogeneidade dessa cera. Eu tenho um ângulo meso-incisal compatível com o dente 21, o disto incisal também compatível. Tá? Eu tenho a minha incisal bem próxima do que é a incisal do dente 21. Então se eu olhar de perfil, eu vou ter a mesma intensidade de cera aqui na face vestibular do dente que eu estou copiando, que isso é sempre uma cópia. Por essa parte a gente vê nitidamente essa convexidade no sentido cérvico-incisal. Eu também tenho a minha palatina que está esculpida, a minha crista mesial e distal. Então eu tenho uma escultura bem próxima daquilo que a gente pretende, tá bom? Agora, de nada adianta eu ter a cera, eu ter a espátula, eu ter a lamparina, se eu não sei a anatomia. Então eu tenho que pegar a anatomia, fazer a minha cola, que é imprescindível. A minha cola é fundamental, principalmente que vocês não têm ainda noção muito grande. Vocês têm que estudar a anatomia do dente que vocês vão esculpir e tirar os dados mais importantes dessa anatomia para que vocês possam jogar a cera com essa disposição dos acidentes anatômicos que vocês estudaram. Okay? Então esse foi o incisivo central superior direito que a gente esculpiu a face vestibular e incisal.